senadora Ana Amélia, que preside a sessão. Eu vou falar sobre dois temas nesses 10 minutos. Primeiro, cumprimentar a Câmara dos Deputados, eu que cobro tanto projetos que a gente aprova aqui lá ficam engavetados, como fator, ajuda de aposentados, e voto secreto e tantos outros. Mas me animei hoje pela manhã, quando o presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, reiterou que vai colocar em votação, disse hoje pela manhã, ainda no dia de hoje, mais tardar amanhã, a PEC 565 de 2006, de autoria do saudoso e falecido senador Antônio Carlos Magalhães. Independente de divergências ideológicas, o senador Antônio Carlos Magalhães e nós aqui votamos por unanimidade naquela época, aprovamos o orçamento impositivo. A PEC tramitou aqui na casa sob o número 22 de 2000 e só foi aprovado em 2006. Atualmente ela está na Comissão Especial da Câmara, com a relatoria do deputado federal Edio Lopes. Se aprovado, em seguida ela é remetida ao plenário. O texto prevê a instituição do orçamento impositivo. Com isso, acaba essa história de fazer de conta que a gente aprova um orçamento, mas ficamos sempre na dependência do Executivo. Eu confesso que fiz parte, o ano passado, da Comissão de Orçamentos, saí de lá apavorado. Tipo assim, vamos discutir hoje saúde, educação, habitação? Não, pai. O que vamos discutir, então? Não, tem uma reunião ali fechada ali, que vão discutir as emendas parlamentares. E se for assegurado que o lado de lá vai liberar, vota o orçamento, senão não vota o orçamento. Eu digo, não participo dessa reunião, estou fora, e ficava sentadinho lá no plenário vazio, a maioria das vezes. Por quê? Porque queriam negociar a possibilidade da sua emenda ser liberada. E não tem nada disso. O orçamento aprovado tem que ser cumprido, e não pode ser uma negociata. Por isso, eu estou muito animado com a ideia do orçamento impositivo, de uma vez por todas, e que trata das decisões assumidas pelo Congresso Nacional, que fará um amplo debate com o Executivo, e o que for aprovado vai ser cumprido, como é na maioria dos países do mundo. Não tem essa história de só libera emenda, independente do governo, para aqueles que são amigos do rei. Isto aponta para um novo momento, aponta para uma discussão melhor, inclusive de um pacto federativo. Eu espero que essa decisão, que vai na linha do orçamento participativo, de fato se concretize. Eu apresentei aqui há 10 anos atrás, ainda quando era deputado e depois aqui como senador, uma proposta do orçamento participativo. Estou muito tranquilo porque todos sabem a forma como eu trato as emendas. Eu não negocio emenda com ninguém, São 497 municípios, eu tenho um programa no computador, eu vou mandando para todos os municípios e não vou negociar no Executivo também, não vou negociar. Eu acho que é obrigação a liberação das emendas. Ninguém me vê lá no Executivo pedindo para liberar a emenda, não. É obrigação liberar as emendas aprovadas pelo Congresso Nacional. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso e, por isso, não poderia deixar de, nesse momento, vir falar desse tema. O orçamento impositivo vai ao encontro de uma proposta de emenda à Constituição que na época eu tratava como orçamento participativo, ainda do número 23 de 2005. Atualmente essa PEC está tramitando na CCJ, aguardando indicação do relator. Mas o que é importante para mim aqui é dizer que o Senado já aprovou, por unanimidade, o orçamento impositivo. Está lá na Câmara dos Deputados e espero agora que a gente vote de uma vez por todas. Eu, que sou defensor do fim do voto secreto, acho que teríamos dois avanços importantíssimos, acabar com o voto secreto e, ao mesmo tempo, ter um orçamento impositivo.
discutido com amplo diálogo nos estados, nos municípios, mas uma vez aprovado, cumpra-se aquilo que foi deliberado. Quero também, senhora presidenta, nos últimos 5 minutos, falar um pouquinho sobre um documento que eu recebi do professor Sérgio Rosseto, que faz parte do grupo de líderes pela igualdade, movimento de reconstrução do Brasil na linha do justo, igualitário, com distribuição de renda e do saber. Nessa mensagem, ele disse que iria expor aqui de forma muito resumida ainda, o material que ele me deu, para que eu tivesse uma visão do que eles estão pensando. E diz ele, para minha alegria, que se inspirou no Estatuto da Igualdade Racial, que apresentamos, e graças aos senadores, que aqui foi aprovado por unanimidade, hoje é lei. Na mensagem, o grupo de líderes pela igualdade referia-se à regulamentação e à implementação definitiva do Estatuto. Eles afirmam que a CEPIR estaria trabalhando, mas com algumas dificuldades para a aplicação na íntegra do Estatuto. Eles disseram também que a Secretaria Especial de Política da Promoção da Igualdade Racial deveria ser uma Secretaria de Excelência do Conhecimento, com políticas no avanço do processo democrático e no campo humanitário. E faz uma relação dos péssimos indicadores sociais do Brasil e da ONU. Ela deveria ser uma extensão dos trabalhos de líderes e suas associações na luta por um Brasil mais justo, igualitário, e repete aqui, com distribuição de riquezas e do saber. Pedi à consultoria que fizesse contato com a CEPIR para ver qual é a opinião da CEPIR sobre esse documento. A Secretaria informou que enviará o link do relatório final do grupo de trabalho desse estatuto e mostrando que estamos de forma, segundo eles, acelerada, trabalhando para que o Estatuto seja implementado o mais rápido possível. Eu sei que não é fácil implementar o Estatuto. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem mais de 20 anos. E nós sabemos que, na íntegra, ele não foi aplicado ainda. O do idoso tem lá uma década e também não foi aplicado ainda na íntegra. E por isso que o da igualdade racial, que é o mais recente, também não foi aplicado como gostaríamos que fosse. A CEPIR destacou que o GT, que foi criado por meio da portaria da ministra Luísa Bairros, com a missão de analisar e propor caminhos efetivos para a implementação do Estatuto. Segundo eles, nessa perspectiva, o relatório não somente sugere estratégias, mas traz indicações relativas a essa regulamentação. Senhora Presidente, a CEPIR afirma também que o texto responde ao desafio lançado ao GT na linha de avaliar as normas do Estatuto e propor medidas para a sua efetivação, identificar as ações que demandam regulamentação e apresentar propostas em parceria com as áreas temáticas responsáveis. As reuniões de trabalhos contaram, além de representantes da Secretaria de Política da Igualdade Racial, com a participação de representantes de 13 ministérios, que, por si só, diz do papel cada vez mais relevante da temática das desigualdades. No âmbito político institucional, não obstante todas as dificuldades vivenciadas em razão de um longo histórico da inércia institucional, pode-se constatar, ao longo desse relatório, que as ações afirmativas já se inscreveram como parte de um projeto geral de superação da desigualdade brasileira e no combate à pobreza. Vou simplificar aqui, senhora presidente. Por fim, o relatório fala sobre outro elemento destacado pelos participantes do GT, a oportunidade oferecida nesse processo, que poderíamos chamar de como fazer sim para a implantação definitiva do Estatuto. Por fim,
podemos dizer que até hoje existem, por exemplo, reclamações em relação ao cumprimento, eu destaquei antes, do Estatuto da Criança, do Estatuto do Idoso, do próprio Estatuto da Cidade. É uma lei que, se pensarmos bem, ela está quase à frente do seu tempo, porque não é uma lei de 1 ou 2 artigos, são leis aqui que falam de 300 artigos, como, por exemplo, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a Câmara apresentamos aqui, aprovamos, que a Câmara deverá votar, espero ainda esse ano. Enfim, senhora presidente, é um resumo só que eu fiz aqui desses documentos. Peço que considere na íntegra os 2 pronunciamentos. Obrigado. Senador Paulo Paim, na forma regimental, a solicitação de Vossa Excelência será atendida.